Olá, meu nome é Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre o sistema de medidas de comprimento, baseado no sistema de contagem de numeração decimal. A gente conhece como sistema métrico decimal. O sistema de medição, de medir, ele é tão antigo quanto o próprio homem, porque desde o início o homem precisou aprender a contar e também a medir. É fundamental para a vida a medição. Você usa no seu dia a dia, frequentemente, em diversas tarefas, em diversos momentos, a medição. E isso é bem antigo, de fato, né? Desde escavações em locais arqueológicos, né? No Vale do Rio Hindu, foi descoberto que o povo de Arapeana já utilizava um processo de medição, de padronização de pesos e medidas. E a partir daí a criação de instrumentos para fazer esses pesos, para calcular, para medir esses pesos, para encontrar o valor dessas medidas. Os nossos instrumentos de medição são muitos. Então, nós temos instrumentos de medição de distância, nós temos instrumento de medição de capacidade, de quanto cabe, nós temos instrumentos de medição de tempo, temos diversos tipos de instrumentos de medição. E o que é medir? O que você entende como medir? Olha, medir nada mais é do que comparar um padrão a outro. É uma unidade, um valor que a gente convenciona que a partir dele vai se comparar todo o resto. Por exemplo, eu tenho aí um sofá. Será que este sofá cabe na minha sala? Quais são as suas medidas? Então, normalmente, o que a pessoa vai fazer? Ela vai medir, vai comparar com outro valor a altura, a largura e a profundidade. E vai colocar isso dentro de uma sala que também tem medidas de largura, de altura, de profundidade. Então você vai colocar o sofá, TV, cadeiras, mesinhas, e aí será que vai caber ali dentro? Então, este é um problema. Ou então, vamos imaginar a questão da altura. Você vai comprar uma roupa. Qual é a melhor medida da sua camisa, da sua calça, da sua bermuda, ou do seu tênis, do seu sapato? Então, a altura, comprimento, largura também existe em todos nós. Nós precisamos de quantidades de medida para comprar e usar nossa roupa. Ou então, imagina o seguinte, você vai se deslocar para um certo local. Você precisa saber se você vai andando, se você vai de bicicleta, se você vai de carro, de ônibus, e assim vai, porque você tem que, na sua mente, você tem que medir essa distância. E o que a gente usa para medir? Eu fui falando aqui e não disse nada de qual é o valor das medidas, qual é a comparação que a gente faz. Então, a primeira comparação que a gente faz de medida é o metro, ou seja, a distância. E a palavra metro é bem interessante porque ela nasce de um povo que estudou muito a matemática, o povo grego, mas que também aprendeu muito com os egípcios, que mediam as suas parcelas de terra ao redor do rio Nilo. Em grego, né, metro significa medida. E aí vamos ter uma ideia aqui, que normalmente a gente não trabalha com fitas de medir, né, ou com réguas. Como são esses instrumentos que a gente utiliza para medir? Mas a gente trabalha muito com estimativa. Então vamos ter um trabalhinho aqui dessa estimativa aqui da situação. Tá? Nessa ilustração, a Juliane caminha ao lado da parede de uma sala. A altura da Juliane é 1,5 m, ou seja, 1,5 m. Você vai entender um pouco melhor isso quando a gente falar um pouco mais sobre unidades múltiplos e submúltiplos do metro. Tá? Então, ela tem 1,5 m. Então, essa altura aqui, ó, da ponta do pé até a ponta da cabeça, a Juliane tem 1,5 m. Ou, comumente, a gente fala 1,5 m. Tá? Então, você pega esse tamanho aqui e compara a altura dessa parede, mede aproximadamente. O que é que você acha? Esse restinho aqui, ó,
até aqui em cima, será que é mais próximo de 2,5 metros, 3 metros, 3,5 metros ou 4? Então, como é que você poderia responder essa situação? Tá? A, B, C ou D? Quer resolver? Pause o vídeo agora, tenta resolver, ver qual a alternativa que eu vou já corrigir. Tá legal? Então vamos lá. Pausou? Beleza, vamos voltar então aqui. Olha só, para quem pausou, né? Quem continuou, sei lá se já adivinhou. Qual seria a melhor forma de resolver? Eu pessoalmente olharia para os tijolos, que eles são mais ou menos padrões. Quantos tijolos aproximadamente a Juliene ela é comparativamente igual? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 tijolos. Então, a Juliene ela tem a medida de 5 tijolos. Ou seja, 5 tijolos vale 1,5 metro. Então, estou comparando também a altura dos tijolos com a da Juliene. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Olha, não é exatamente a altura dela 5 tijolos, mas é aproximadamente. Então, eu posso dizer que 5 tijolos, 5 tijolos. Ou seja, essa distância daqui para cá é aproximadamente, porque eu estou fazendo apenas no olho, posso errar, é aproximadamente a mesma altura. Ou seja, se ela tem 1,5 metro e vai mais uma altura de 1,5 metro, então eu tenho aqui 3 metros. Qual seria a alternativa correta? A letra B. Então, eu posso estimar isso daí, fazendo essa comparação. Então, medir é comparar. Qualquer objeto que eu utilize para fazer essa comparação é um instrumento. Existem diversos instrumentos para isso. Por exemplo, você já deve ter visto alguém, ou seu pai, sua mãe, tem isso daí em casa, né? Uma trena, que é um objeto que a gente usa para fazer medições de tamanho. Tá? Ele é muito comum. Se não tiver, existem outros objetos, outros instrumentos que a gente utiliza bastante para isso. Tá legal? Para fazer essas comparações. É exatamente isso que um construtor vai fazer na hora de pensar em calcular o tamanho, medir o tamanho de um objeto. Bom, o sistema métrico ele foi usado, é usado e será muito usado por cientistas, pessoas da construção civil, arquitetos, engenheiros, mestres de obras, pedreiros, carpinteiros. Ele é usado por todo o mundo e é padronizado. E ele não é novo, na verdade ele foi criado por volta do século XVIII, por volta da época da Inconfidência Mineira, da Revolução Francesa. Então, o pessoal começou a se organizar para usar um sistema de medida padrão, né? O metro, esse famoso metro. Então, naquele tempo, para escolher essa unidade, eles estudavam muito a questão dos meridianos, das longitudes, latitudes, distância entre países, porque tinha a questão das navegações, então eles usavam bastantes instrumentos de medida para fazer essas viagens. Então eles pegaram a distância entre a linha do Equador, uma linha imaginária que divide a Terra na metade, até o ponto mais alto do globo, ou o Polo Norte e o Polo Sul. No caso, eles escolheram o Polo Norte, porque eram europeus, né? Então, o mais próximo para eles entender o Polo Norte. Essa distância, Equador até o Polo Norte, dividiram, eles sabiam calcular isso, usando os instrumentos, e essa unidade, e recortaram uma barra muito especial, essa unidade serviria de comparação para todos os outros comprimentos. Então, essa unidade chamada metro, né? O símbolo é M, é a letra M, que é a unidade de medida internacional para saber o comprimento de alguma coisa. Tá? Então, hoje em dia isso já mudou um pouco. Hoje em dia, como os instrumentos melhoraram, hoje em dia não é mais essa divisão, mas sim é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.458 de segundo. Tá? É uma coisa muito rápida, vem da física, vem do estudo da natureza também, só que é uma situação muito mais
que ninguém consegue captar isso, porque é assim, nesse período de tempo, quanta luz caminha. É extremamente rápido, ninguém dá para perceber, apenas por instrumentos muito precisos, atômicos, conseguem fazer isso. E essa unidade de medida padrão, não existe só ela, existem diversas outras. Existe, no caso que a gente está falando aqui, o metro por comprimento, tem o grama para quantidade de massa, e eu queria fazer um aqui. Não é a grama, é o grama, tá? É unidade de medida. A grama é aquela plantinha lá que a gente joga bola em cima, tá bom? Aqui nós temos o grama. E também o litro para o volume. Então temos outras também, outras unidades de medida. Mas essas são as que a gente mais utiliza. E tem até uma formulazinha aqui mnemônica para gravar, tá? Grava essa frase aqui, ó. Minha linda girafa. Por quê? Minha, M, metro, linda, litro, volume, girafa, G, grama, para massa, quantidade de massa. Onde é que a gente usa cada um desses? Metro para comprimento, litro para capacidade, volume, 1 litro de água, 1 litro de leite, grama para quantidade de massa, a nossa própria quantidade de massa. Quanto é que você pesa? Entre aspas, pesa, tá bom? Porque peso é um outro significado que a gente estuda cientificamente. No dia a dia a gente fala pesa, mas grave como quantidade de massa também. Então, eu peso tantos quilos. Quilogramas. Gramas, tem grama aí, tá? Minha quantidade de massa é tantos quilogramas. Legal? Então, minha linda girafa, para você lembrar as 3 unidades mais utilizadas na medição pelo mundo afora. Mas não existe só essa. Nós temos aí o metro quadrado, metro cúbico, o litro, o grama. Nós temos também segundo para medir o tempo. Nós temos o quilograma, né, medindo massa. O quilograma por metro cúbico, a gente chama de massa específica. Um dia você vai entender, se ainda não sabe o que é uma coisa da física. Nós temos o watt, que é a potência elétrica. Nós temos o hertz, que é a frequência. Então, existem diversas unidades, tá bom? Medidas de comprimento. Então, no sistema métrico decimal, a unidade fundamental, como a gente já viu, é o metro, cuja abreviação a gente já sabe que é M. Mas existem tamanhos que o metro não comportaria. Por exemplo, vamos falar de tamanho de um lápis ou de uma caneta. Não tem sentido comparar com o metro. A gente precisa simplificar isso no nosso dia a dia. Então, em alguns locais você vai encontrar a medida em centímetro, ou em outras situações em decímetro, ou em outras situações decâmetro, quilômetro. Não é tão usual, mas existem. A gente no dia a dia se acostumou basicamente com o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro, né, que são muito mais usuais. Mas existem outros parâmetros também de medida. Tá bom? Então, existem múltiplos e submúltiplos do metro. A gente vai entender um pouquinho mais. O sistema métrico decimal, então, ele é baseado nesses múltiplos. E o interessante, a gente vai descobrir o que fala sistema métrico decimal. Porque o decimal vem de 10. Então, quando a gente vai comparar as medidas, se a gente for utilizar centímetro, não é mais o metro, mas é um que chama de submúltiplo do metro, e ele tem uma proporção 100 vezes menor. O centímetro ele é 100 vezes menor do que o metro. Se a gente for falar de uma distância entre duas cidades, a gente vai falar de quilômetro. É 1000 vezes maior do que o metro. A gente vai entender um pouco melhor, mas eu queria que você já gravasse um pouco isso para começar a entender desses múltiplos e submúltiplos. Também percebendo aqui que não existe apenas o metro. Olha só, existe medidas chamadas pés, polegadas, jardas, milhas terrestres, milhas marítimas, que são oriundas de outros povos que até hoje são utilizados principalmente em países ingleses ou influenciados pelos ingleses, que trouxeram a ideia aqui, ó, de jarda, de polegada e de pé. Tá? Esse é até um dos motivos de termos criado o sistema internacional. E os ingleses não gostam muito dos franceses naquela época, e eles não quiseram muito adotar, por isso que ainda hoje eles acabam usando as suas próprias medidas,
Mas no sistema internacional, eles adotam também, eles conhecem e adotam isso também tranquilamente, tá? Antigamente se usava a jarda, o tamanho aqui do meio, mais ou menos, da cabeça até a ponta do dedo. A polegada, né, o tamanho da polegada. Na nossa TV a gente usa a palavra polegada, né, 26 polegadas, 42 polegadas, 50 polegadas. Pés, se usa muito em barcos. Quantos pés, né? Quantos pés valem o tamanho desse barco? E assim vai. Então se utiliza bastante essas outras medidas em países, principalmente de língua inglesa ou influenciado pelos ingleses, mas eles também utilizam o sistema internacional e acaba que o sistema internacional prevalece sobre todos os outros sistemas, mas existem outras formas de você calcular, tá bom? Então, nesse sistema, por exemplo, de polegada, pé, né, 12 polegadas equivalem a um pé, 3 pés a uma jarda e 5.280 pés equivalem a uma milha. Repara que é um pouco diferente da questão do metro, que usa a ideia de 10, de decimal, tá? Então, veja a diferença, né? 12 equivale a 1, 3 equivale a 1, 5.280 equivale a 1 milha. Fica meio complicado essa transformação quando você compara isso com o sistema decimal, ou seja, múltiplos de 10. Vamos ver? Bom, então vamos aos submúltiplos e os múltiplos do metro. Vamos entender um pouquinho o que é cada um. Olha só. Décimo, centímetro, milímetro, ou decímetro, centímetro, milímetro, vem de décimo, centésimo e milésimo. O que significa basicamente? Vamos imaginar que esta vara, né, tem 1 metro. Se eu dividir esta vara em 10 partes iguais, eu vou ter o metro dividido por 10, ou seja, 0,1 metro. Tá bom? Se eu pegar esta vara e dividir em 100 partes iguais, ou seja, eu vou ter 0,01 metro. E se eu dividir em 1000 partes iguais, eu vou ter 0,001 metro. Para cada divisão dessa por 10, por 100 e por 1000, eu tenho um submúltiplo do metro, que é chamado de decímetro quando eu divido por 10, centímetro quando eu divido por 100 e milímetro quando eu divido por 1000. Tá? Então, são submúltiplos. Por quê? Porque às vezes não é interessante você medir em metro. Você pode medir um pedaço menor, tamanho de um papel, tamanho de uma caneta, o tamanho de um inseto. Para cada um vai ser mais adequado uma medida. Então você não precisa falar 0,001 metro, 2,002 metro. Você pode transformar isso em uma outra medida, submúltiplo do metro, ficar mais tranquilo para ter uma ideia do tamanho. Beleza? Então aqui, olha, um detalhe. Se eu dividir o decímetro, ou seja, aquela décima parte do metro, em 10 partes iguais, eu vou ter o centímetro. E se eu dividir o centímetro em 10 partes iguais, eu vou ter o milímetro. Basta você pegar a sua régua, que normalmente está no centímetro, e perceber que o centímetro é dividido em 10 partes, que a gente chama de milímetro. Então, quando a gente vai fazer a comparação do metro, dividir por 10, por 100 e por 1000. Mas quando a gente faz a comparação do decímetro para o centímetro, divide por 10. Do centímetro por milímetro, divide por 10. Então, vai gravando essa ideia aí que talvez você compreenda quando a gente faz a conversão de unidades. Mas primeiro, vamos ver aqui o múltiplo. Né? Como é que ocorre essa questão do múltiplo? Olha só. Existem situações em que você não vai precisar de uma régua, mas sim vai precisar de algo muito maior. Por exemplo, o tamanho de um campo de futebol. Normalmente, o campo de futebol tem 100 metros, em torno disso. Tem uma variação mínima e máxima, mas é aproximadamente 1 hectômetro. Tá? Ou 10 decâmetros. Ou a distância entre cidades pode ser de 50 quilômetros, 200 quilômetros, e assim vai. Então, o que acontece aí? Naquela situação lá, quando eu tenho
né? DAM significa 10 vezes o metro, ou 10 metros, tá bom? É multiplicar 10 vezes 1 metro. Hectômetro, 100 vezes o metro, ou seja, 100 metros. 1 quilômetro, 1000 vezes o metro, ou km. Tá? Esse K aqui é a utilização do inglês, quilômetro, mas aqui no Brasil ficou QU, mas a ideia básica é essa. Então, se eu quiser medir coisas maiores, mais interessante do que usar metro, eu posso usar o decâmetro, o hectômetro ou o quilômetro. E uma relação interessante, o quilômetro dividido em 10 partes iguais, o quilômetro dividido em 10 partes iguais vira o hectômetro. E o hectômetro dividido em 10 partes iguais vira o decâmetro. Tá legal? Vai entendendo, olha, vezes 10, dividido por 10. Essa é a relação que a gente vai trabalhar. Melhor que jardas, melhor que pés, não é isso? Porque é 10. 10 fica mais tranquilo para a gente entender. Bom, então a gente viu aqui, ó, nós temos a unidade básica, fundamental, que é o metro. A partir do metro, que foi que veio? Submúltiplos, dividido por 10, decímetro, dividido por 100, centímetro, dividido por 1000, ou milímetro. Os múltiplos, multiplicado por 10 vira decâmetro, multiplicado por 100 vira hectômetro, multiplicado por 1000 vira quilômetro. Legal? Por isso que é múltiplo, porque multiplicou por 10, por 100 e por 1000, tá bom? Submúltiplo, porque dividiu por 10, dividiu por 100 e dividiu por 1000, tá? Para entender, ou para gravar, melhor dizendo, a sequência. Grava essa frase. Quero hambúrguer duplo mais 2 cocas mínimas. Quero hambúrguer duplo mais 2 cocas mínimas. Quero quilômetro, hambúrguer, hectômetro. Vamos lá? Duplo, decâmetro. E aí? 2 cocas, decímetro, centímetro e milímetro. Estou colocando aqui em letra maiúscula só para separar. Mas deixa eu logo dar aqui uma dica para vocês. Coloca tudo em letra minúscula. Tá vendo aqui, ó? Tá entendendo? Por quê? Porque a gente usa em letra minúscula quando a gente vai usar essas grandezas, tá bom? Esses símbolos. Então, você vai lá. Quero hambúrguer duplo mais 2 cocas mínimas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Aí, o metro, que é o padrão, decímetro, centímetro e milímetro. E o interessante, gravou esse aqui e vai usar para o litro, vai usar para o grama. Olha, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e mililitro. Vamos lá para o grama. Quilograma, que normalmente a gente usa, né, para a gente comprar comida. Hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, que a gente usa muito em remédio. Então, reparem como a gente vai usar esses prefixos aí para dar ideia. Sempre na relação, multiplicar por 10, dividir por 10. Tá entendido? Vamos avançar então. Então, na escola, a gente trabalha muito com essa questão de transformação de unidade, de mudança de unidade, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, 1,2 metros, isso equivale a 120 centímetros. 120 metros equivale a 0,120 quilômetros. 120 metros equivale a 1,2 hectômetro. Como é que a gente consegue calcular essa situação? Olha só, você vai ter que entender que quando a gente for transformar de uma unidade da esquerda para a direita, vai multiplicar. E da direita para a esquerda vai dividir. De que forma? Lembra o seguinte. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100. 1 metro equivale a quantos decímetros? 10. Então, isso tem equivalências multiplicativas. Se eu pegar aqui 2 metros, quantos decímetros? 20. 2 metros, 20
decímetros. E quantos centímetros? 200. E quantos milímetros? 2.000. E se for 3? Vai equivaler a quanto? 30 decímetros, multiplicou por 10. 300 centímetros, multiplicou por mais 10, né? Ou por 100, de metro para centímetro. 3.000, multiplicou por 1.000. Se for o contrário, vai dividir. Então, se eu tiver 10 metros, por exemplo, 10 metros, e for para decâmetro, de metro para decâmetro, vai para a esquerda, vai dividir por 10. Então, 10 metros equivale a 1 decâmetro. Estou começando a ideia para você começar a entender essa multiplicação vai, divisão vem, tá? Vai gravando devagarzinho, que a gente vai entender. Por exemplo, aqui, ó, 45,82 hectômetros para metros, tá bom? Então, eu estou aqui e vou para metro. Quantas casas eu vou? 1, 2. Ou seja, primeira casa eu multiplico por 10, segunda casa eu multiplico novamente por 10. Então, vamos lá. 45,82 vezes 10. Para você que já gravou como é que multiplica por 10, como é que divide por 10, tem uma coisa bem simples. Basicamente, a vírgula vai uma casa à direita por cada 10 que multiplicar. Então, 45,82 vai ficar 458,2. Tá? E multiplica de novo por 10. Aí vai ficar 4582, aí você põe aqui 00 para lembrar. O quê? Metro. 4.582 metros. Entendeu? Se for de decâmetro para metro, tá? Decâmetro para metro. Tá aqui, ó. Uma casa, vem para cá, ó. Multiplica por 10. Então, 0,2 multiplica só uma vez por 10. A vírgula vai uma casa para a direita, fica 2 metros. 0,2 decâmetro equivale a 2 metros. Foi para a direita, multiplica por 10. Cada casa que for para a direita vai multiplicar por 10, por 10, por 10. O que equivale a mudar a vírgula de lugar para a direita, tá? Se foi uma vez, a vírgula, uma casa à direita. Se for duas vezes, duas casas à direita e assim vai. Por exemplo, 1,234 metro. E eu quero saber quanto vale isso em centímetro. Repara, está no metro, uma casa para o decímetro, duas casas para o centímetro. Então, vai multiplicar por 10 e por 10. Uma vez, duas vezes. Para onde é que vem a vírgula? Vai ficar entre o 3 e o 4. Portanto, vai ficar 1, 2, 3, 4 centímetros. Outro exemplo. 33,207. Vamos botar aqui um pouco diferente. Decâmetro para centímetro, de novo, tá bom? Centímetro de novo. Então, eu estou aqui no decâmetro. Vou quantas vezes? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vem para depois do 7. 33.207,00 centímetros. Ou seja, 33.207. Tá legal? Cada casa multiplica por 10, equivale a vírgula aí à direita cada casa. Tá ok? Beleza? Vamos para o outro lado? Se for de decímetro para metros, vai decímetro, vai para a esquerda. Quando vai para a esquerda, ou vai para um valor, né, de uma unidade maior, né, de decímetro para metro, você lembra, um metro, 10 decímetros. Um decímetro é dividido por 10. Então, você vai pegar 160 e vai dividir isso por 10. Olha só, se quando eu multipliquei a vírgula foi uma casa para a direita, quando eu divido, a vírgula vem para a esquerda. Ah, mas eu não sei fazer isso. Você divide normalmente. Dividido por 10, ó, 16. Aí vai dar quanto? 1 vezes 10, 10. 16 menos 10, 6. Vem aqui. 60. 60 por 10 dá 6.
6 vezes 10, 60. 60 menos 60, 0. Olha só, deu quanto? Deu 16. O que aconteceu? A vírgula vem para cá, ó. 16,0 ou só 16. O quê? Metro. Tá bom? Vamos mais entender aqui, ó. 1.500 centímetros para metro. Centímetro está aqui, ó. Quantas casas vai? Uma, duas. Ou seja, 1.500. A vírgula não está mostrando, mas está bem aqui assim. Duas casas, né? Ó. Uma, duas casas. Então vai ficar 15,00 metro. Estava 1.500 centímetros, transformou em 15 metros. 15 metros, entendeu? Ah, mas, poxa, tá um exemplo fácil. Vou colocar mais difícil aqui. Eu vou colocar 0,213 milímetro para centímetro. Nossa, mas esse 0, exato, a vírgula vai para a esquerda, uma casa. Então, vai ficar antes do 0. Então, dá vírgula 0, 2, 1, 3. Eita, o que acontece aqui? É o 0, gente. É o 0. 0,0213 centímetro. Tá? Então, você vai ter que brincar com essa vírgula para a direita e para a esquerda. Existem casos e casos. Tem um caso mais simples e vai complicando um pouquinho, vai complexificando um pouquinho, mas nada muito difícil. Cada casa para a direita, vírgula, desloca para a direita. Cada casa para a esquerda, vírgula, desloca para a esquerda. Dá para gravar facilmente assim. Mas também dá para trabalhar isso como regra de 3, que às vezes fica até mais fácil para algumas pessoas, para outras não. Tá? Então, olha só. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho essa situação aqui. 0,85 centímetro para metro. Está no centímetro, vem para o metro. Quantas casas? 2 casas. Então, a vírgula vai 2 casas para a direita. 0,85. Ela vai uma, bota um 0 para ajudar. 2, bota outro 0 para ajudar. Então, vai estar bem aqui assim, ó. 0,085 metro. Tá? 0,085 metro. 0,001 quilômetro para metro. Quilômetro. 1, 2, 3. Para a direita, vai multiplicar 10, 100, 1000. Ou seja, 0,001, 3 casas para a direita. 10, 100, 1000. Vai ficar depois do 1. Então, vai ficar 1, você pode colocar aqui o 0 só para ajudar, metro. Tá bom? Olha, vamos passar limpo aqui. 0,0085. E aqui vai ficar 1,0. Tá legal? Decímetro para metro. Vamos olhar aqui, ó. Decímetro para metro. Uma casa para a esquerda, ou seja, a vírgula vai deslocar uma casa para a esquerda. Vai dividir uma vez por 10. Se tá a vírgula aqui, ela vem para cá, para a esquerda, vai ficar antes do 3. Então, vai ficar 0,3518 metro. Centímetro para metro. Centímetro para metro. 2 casas para a esquerda. Vai dividir por 10, de novo por 10. Vírgula, 2 casas para a esquerda. Vamos ajudar aqui, ó. 4,003. 2 casas para a esquerda. Uma. Bota o 0 para ajudar. 2. Bota o outro 0 para ajudar. A vírgula vem para cá, ó. 2 casas para a esquerda. Uma vez, 2 vezes. Então, a vírgula vem para cá. 0,04003. Esquece essa, né? 0,04003. Tá bom? 236 decâmetros para metro. Decâmetro para metro. Uma casa para a direita. Vai multiplicar por 10. Então, 236 vezes 10, 2.360. É só acrescentar o 0, né? Ou, mas eu quero ver a vírgula. Tá bom. 236, aqui está a vírgula, né? Uma casa para a direita. 2.360. Mas é só multiplicar por 10, né? Que é acrescentar o 0. Tá legal? Essa tá até fácil. 491.532.421 milímetros para metro. Opa! Então, onde é que está a vírgula? Se não está mostrando, é porque ela está bem aqui, ó.
Então, ela vai quantas casas? Uma casa, duas casas, três casas. Ou seja, dividir por 1000. Uma casa, duas casas, três casas. Vai ficar entre o 2 e o 4. Esse número está grande, eu vou colocar aqui, senão não vai caber. 491, 532, vai ficar entre o 2 e 4, vírgula 421 metro. Tá bom? Essa é a conversão. E aqui eu cometi um erro bem legal, mas vamos deixar aqui, sei lá, 4.315 centímetros para metro. Tá? Centímetros para metro. Duas casas para a esquerda, a vírgula está bem aqui assim. Vem para cá, vem para cá. Ó. Uma, duas. 43,15. Tá bom? Beleza. Vai para a direita, cada casa multiplica por 10, a vírgula desloca para a direita, cada casa. Vai para a esquerda, divide por 10, a vírgula desloca para a esquerda, cada casa. Tá bom? Bom, essa é uma introdução. Existem diversos exercícios para você fazer, mas eu espero que você tenha compreendido um pouco da origem do metro, o que é medir e os seus múltiplos e submúltiplos. Essa questão de multiplicar, dividir por 10, por 100, por 1000, é uma coisa que você vai ter que se acostumar. Eu vou fazer uma aula só de exercício de conversão com outros casos mais complexos, mas esse já dá para começar. Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou ou achou interessante, dá uma curtida, compartilha com seus amigos, volta para assistir mais vídeos como esse. Até a próxima!